Hoje é Dia Europeu da Obesidade. Por cá assinala-se também o Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, uma situação que afeta 1 milhão de portugueses adultos. Entre as crianças, 1 em cada 3 é obesa, números que preocupam as autoridades de saúde, que reforçam avisos sobre a necessidade da prática de exercício físico e a promoção de uma alimentação saudável. É nosso convidado neste jornal, Carlos Portinha, é médico, está connosco para falar sobre este dia que hoje se assinala. Doutores, podemos falar de um flagelo que é ainda difícil de combater? Sem dúvida. Bom dia, antes de mais. A obesidade efetivamente é um flagelo. Diz a DGS, com os números que acabou de apresentar, que cerca de 1 milhão de portugueses já são obesos, com números que são efetivamente preocupantes, pensarmos na população da cidade que nos acolhe, ou da região que nos acolhe, da região do Porto. Estamos a falar que no Grande Porto vivem cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas e, portanto, era imaginar que toda esta população seria obesa. Para além disso, são números que têm tendência a aumentar. Aponta-se para 2020 números a rondar os 20%, mais que 20% da população portuguesa com obesidade. É possível travar esta tendência? É sim, eu penso que sim, que é possível. É sempre possível travar a tendência de subida se apostarmos em medidas claras quer de aumento da prática de exercício físico, quer de medidas de consciencialização da população quanto a dietas saudáveis que possam seguir no sentido de reduzir a ingestão calórica e um dado que muito poucas vezes é falado, a ingestão de hidratos de carbono. Nós, portugueses, ingerimos efetivamente muito... Nós, não só os portugueses, mas nós... Neste caso estamos a olhar para a realidade portuguesa. Em particular, os portugueses ingerem efetivamente muitos hidratos de carbono. E ainda temos à mesma mesa pão, batatas, sim, arroz, sim, tudo junto dúvida. Na mesma refeição. E as pessoas não sabem escolher, efetivamente. Mas é preciso também uma política marcada por alguma coragem, entre aspas, naquilo que é o combate ao lobby das grandes produtoras alimentares? Eu penso que sim, não quero entrar muito em medidas de governo, porque não é a minha função. Já vimos algumas medidas restritivas, por exemplo, nas escolas, certo. Os bares das escolas, as cantinas, têm menos dirigidos a uma alimentação saudável, alguns doces são proibidos já em relação à venda, mas... é preciso, pergunto, será preciso ir mais longe ainda? Eu penso que podemos ir muito mais longe. Podemos ir muito mais longe, não só na restrição a nível das crianças, porque efetivamente estamos a educar, e a educação não é só a nível de programas educacionais, mas também a nível de comportamentos, mas podemos ir mais longe na educação à população e... talvez até no estabelecimento de medidas que possam combater o excesso de ingestão de bebidas açucaradas, por exemplo, talvez com uma taxação maior a nível de sede de impostos dessas bebidas. É uma sugestão que já foi feita noutros países. O Reino Unido, por exemplo, está a debater fortemente essa medida, até porque a obesidade está associada a inúmeras doenças e, portanto, é um problema de saúde pública não só pela obesidade em si diretamente, como tudo aquilo que traz associado a si, nomeadamente doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, é um tipo de diabetes que está diretamente associado com o excesso de peso e obesidade, até alguns cancros. Há estudos recentes que apontam, principalmente a mulher pós-menopausa, para cancros associados diretamente à obesidade, ou o seu número aumentar com a obesidade, como o cancro da mama, por exemplo. Mas há também uma tradição cultural muito enraizada, ainda assistimos frequentemente a expressões, sobretudo da parte dos mais velhos, quando as crianças, apesar de terem o peso correto, estarem no percentil, os avós muitas vezes dizem que está tão magrinho, precisa de comer mais. Essa mudança de mentalidade terá de ser feita por quem? Eu acho que tem que ser feita por todos. Tem que ser feita pela população, mas também por aqueles que nesta área têm algum papel educacional, nomeadamente os médicos. E eu debato muitas vezes, porque trabalho bastante nesta área, debato muitas vezes exatamente com isso, com as pessoas que vêm, até adultos, acompanhados por pais, que pretendem emagrecer e com programas de obesidade, nomeadamente com dietas corretas, seguidas por médicos e nutricionistas, como a dieta cetogénica, por exemplo, em que começamos a obter muito rapidamente resultados
e por vezes familiares contrapõem com mas agora está a ficar tão magro, e porque as pessoas associam magreza a falta de saúde, o que não é verdade. É inversamente ao contrário. Naquilo que é o acompanhamento de pessoas com obesidade, há uma distinção clara entre pessoas que são obesas devido ao estilo de vida que levam e pessoas que acabam por herdar alguns fatores familiares que conduzem à obesidade? Obviamente que os fatores familiares são importantes, mas, no entanto, eu acho que aqui as duas coisas concorrem. Os fatores familiares, por um lado, mas os erros do comportamento alimentar do dia-a-dia de cada um de nós. Há pessoas que efetivamente têm tendência a ser magras, mas isso não quer dizer que nós estamos a falar de obesidade, portanto, de medição de índice de massa corporal, mas há pessoas que até são magras e têm problemas associados a erros alimentares. Mas, falando da obesidade, efetivamente há a associação entre os fatores genéticos, mas, sem dúvida, relacionado com os erros alimentares. Portanto, nós temos pessoas que são filhas de pais magros, mas que hoje em dia fazem dietas hipercalóricas, dietas com excesso de hidratos de carbono e, como tal, acabam por engordar. E a base genética, embora importante, acaba por ser Mas o contrário esquecida, é comum, de alguma forma, encontrarmos pais obesos têm efetivamente filhos obesos, ou há forma também de contrariar essa situação? Há forma de contrariar, até porque pais obesos têm filhos obesos porque acabam por embarcar num comportamento alimentar familiar errado. Quer os pais, quer os filhos transmitem aos filhos os ensinamentos errados do ponto de vista alimentar. É como dizia muito bem no início da nossa conversa, é termos à mesa o pão, termos à mesa o arroz, termos à mesa as batatas, complementarmos sempre com sobremesas açucaradas, com bebidas açucaradas, com fruta e excesso de fruta também, porque pronto, assim a fruta é saudável, mas com conta, peso e medida, e acho que efetivamente o problema é esse, é o problema da família acabar por instituir no indivíduo comportamentos alimentares errados, acreditando que são os corretos e que são os saudáveis. Esta onda de gente nas ruas a correr, de gente que pega na bicicleta para ir para os montes, dá sinais de esperança naquilo que são hábitos de vida saudáveis? Dá sinais de mudança de atitude. Eu, como médico associado também à medicina desportiva, vejo com algumas reticências o aumento desenfreado das pessoas. Acho ótimo que as pessoas façam exercício físico, acho que pode estar a embarcar também em alguns excessos, com toda a gente a querer fazer maratonas, toda a gente a querer fazer grandes provas físicas, muitas vezes sem terem preparação adequada e muitas vezes sem terem condições de base para o fazer. No entanto, obviamente que devemos registar como positivo o aumento da atividade física na população. Eu preferia, no entanto, que esse aumento da atividade física fosse feito de uma forma generalizada. Preferia que as pessoas deixassem de usar tanto elevadores e subissem escadas, que deixassem de usar tanto o carro e caminhassem, fossem ao café a pé e não... Ao café, porque é um hábito muito português ir ao café a pé e não pegando no carro, dar passeios de manhã, por exemplo, aqui no Porto, em Gaia, junto ao mar, a pé ou de bicicleta e não com o seu carro em filas intermináveis no para-arranca. E acho que aí é que nós temos que mudar efetivamente a nossa população. Depois, há a prática de exercício físico regular, adequada à própria pessoa, com aconselhamento devido, quer por parte médica, quer por parte de profissionais de desporto que estão devidamente preparados para tal. Mas, de uma forma geral, acho que o aumento da atividade física no dia-a-dia já vai ajudar imenso. E é essa a mentalidade que temos que mudar. Mentalidade, exercício físico, mentalidade, alimentação. Dr. Carlos Portinha, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia.